Começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou o Romulo Souza, mas também pode me chamar de BR22. Beleza? E antes de eu entrar no assunto desse vídeo, aquela mendigância que eu sempre faço de todo o início de vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho, comente, compartilhe, ajude o canal a crescer, para que esse canal crescendo possamos chegar à conclusão que 2019 foi bom. Foi, mas 2020 pode vir a ser melhor. Então por isso se inscreva no canal e ajude com o seu gostei e seu compartilhamento. Rapaz, é o último dia do ano, daqui a algumas horas já vai ser 2020, né? E eu queria comentar rapidamente, né? Perguntando o que foi 2019 para você, não é? Então, cara, assim, no meu ver, 2019 foi um ano bom, não é, cara? Foi um ano bom, foi um ano. Principalmente porque, assim, cara, apesar de eu ter minhas críticas acerca de como tem sido o governo dos últimos tempos, cara, foi um bom governo, não é, cara? Ontem eu até fiz um vídeo tentando defender o Nando Moura, porque ultimamente tem tido muito canal de direita atacando o Nando Moura por causa das suas críticas pontuais acerca do governo Bolsonaro, não é, cara? E assim, visto que teve muito canal atacando o cara e tudo mais, eu decidi fazer uma defesa a ele, sabe, cara? Assim, eu quis ser o advogado do diabo, não é, cara? Mostrando que nós vivemos numa democracia e numa democracia todos têm direito de opinar, não é, cara? Então, quando você faz uma crítica ao governo, você não está atacando o governo. Não, você apenas está sendo participante do governo que você ajudou a eleger. Bem, mas isso é coisa do vídeo passado, acabei perdendo inscritos, né, uns dislikes, mas a minha opinião é aquela, cara. E como eu sempre falo nesse canal, você pode ter a sua opinião, você pode, eu vou te respeitar, eu posso não concordar com uma palavra daquilo que você diz, mas até o fim defenderei o seu direito de dizê-la, não é, cara? Mas assim, velho, então, eu também tenho minhas críticas ao governo, mas no entanto, na minha humilde opinião, o governo foi bom este ano, 2019, foi bom, cara, né, cara? Entendeu? Pior teria sido se o Haddad tivesse ganhado, né? Aí sim a gente tava ferrado, né, cara? Então. Mas o que eu tenho a te dizer acerca desse ano? Foi bom? Foi, cara. Foi. Porque eu tentando me lembrar, puxando pela minha memória desde o início deste ano, cara, entendeu? A gente lembra que amanhã, né, praticamente, a gente vai acabar se lembrando daquela cerimônia de posse do Bolsonaro, que quebrou todos os paradigmas, quebrou todos, como fala mesmo, entendeu? Espera só um minutinho aqui. Voltei, eu tive que dar uma pausa aqui, né, cara? Canal de pobre é isso mesmo, tem que fazer o que pode, né? O vídeo não é editado. Então, te lembrando daquela cerimônia de posse do Bolsonaro, que quebrou vários protocolos, né? Que a gente viu. Cara, eu acho que foi a cerimônia de posse que o pessoal mais acompanhou, né, cara, dos últimos tempos, né? Um governo cheio de esperanças, né? Um governo cheio, assim, o brasileiro querendo ver as promessas que o Bolsonaro prometeu, né? Muitos se emocionaram lá com a senhora Mito, né? A Michelle Bolsonaro lá fazendo aquele discurso em Libras que todo mundo achou bacana, né? E depois fala que o Bolsonaro é machista, né, cara? Pra você ver, um cara que deixou a esposa falar numa cerimônia que era dedicada a ele, né? Então. E assim, velho, e a gente viu que o governo se esforçou para cumprir algumas promessas, como o caso da flexibilização do posse e porte de arma, da qual eu sou a favor. Aliás, eu votei em Bolsonaro porque eu tenho o sonho de um dia ter uma Magnum 45. Então, cara, pena que o Congresso vetou, cara. Pena que o Senado vetou. Que merda, cara. Lá se foi minha Magnum. Então, mas a gente viu que o Bolsonaro
na medida que você tentou governar sem ultrapassar os outros dois poderes, né, o judiciário e o legislativo, que o tempo todo se intrometiam, né? Aliás, o motivo pela qual eu critiquei a postura do Bolsonaro acerca do STF, de ter elogiado o STF, é justamente por isso, né? Porque o STF o tempo todo ficava legislando ao longo do ano e tomando posições que não agradaram nenhum dos dos brasileiros. E se eu fiz uma crítica, é porque eu quero que esse governo dê certo, cara. Porque, assim, cara, o que dá legitimidade ao Bolsonaro não é o STF, e sim o povo. Por isso que eu faço essas críticas. Quando você critica, você é um participante, cara. Então, assim, velho, mas foi um governo bom? Foi, porque desse ano nós vimos a criminalidade cair, nós vimos a Bolsa de Valores bater recorde de mais de 100 mil pontos, sabe? Nós vimos o desemprego cair, empregos de carteira assinada serem aparecendo, empregos formais crescendo, né? Pena que eu ainda continuo desempregado, né? Mas é isso, é a história de muitos brasileiros, né? A luta continua, meu amigo. Então, assim, e sem falar, cara, que a gente fica vendo a esquerda, velho, a gente viu a esquerda o tempo todo falando, ah, você vive no governo opressor, no governo ditatorial, no governo isso, no governo aquilo. Engraçado, eu não vi nenhum campo de concentração sendo construído até agora, né? Chamam tanto Bolsonaro de fascista e nazista, e eu não vi um campo de concentração sendo construído para mandar negros e índios para lá. Né? Então, não entendo o que a esquerda entende como nazifascismo. Eu não entendo, né, cara? Mas também, o que a gente pode entender? Os caras apoiaram durante anos um governo de esquerda e tem muita gente que ainda acha que o Lula é um santo, né? Por mais que já tenha ficado evidenciado vários de seus crimes, não é, cara? Pena que o STF acabou com a segunda instância e pôs aquele cachaceiro pra fora, meu amigo. Então, mas assim, cara, mas foi bom. Foi, a gente viu o Bolsonaro lá em Avos, né, no início do Fórum Econômico, fazendo um discurso, sabe, que com certeza entrou para a história. A gente viu o Brasil se aproximando dos Estados Unidos, né? Aliás, uma coisa que eu não comentei, porque ficou naquele período que eu estava meio afastado, né, que o Donald Trump disse que ia é, taxar os produtos do Brasil, né? O aço e o alumínio. E, no entanto, numa conversa pelo telefone, tá ok? O Bolsonaro fez o Trump voltar atrás, não é, cara? Forte abraço. Então, é, tava lembrando aqui também, um monte de coisa que eu tava lembrando, porque eu queria fazer um vídeo de retrospectiva, né, cara? De uma maneira bem caseira, né? Aquele desastre em Brumadinho, da qual, cara, a gente fica lembrando aqui, cara, que a Dilmanta levou uma semana para descobrir que houve um desastre da barreira de Mariana. Cara, em menos de 24 horas, pelo que eu me lembro agora, o presidente ele já fez um ministério, sabe, tipo, para resolver como é que foi falado mesmo, cara? Eu vou puxar pela memória, né? Um gabinete de crise, gabinete de crise para resolver o caso lá. Eu não sei como é que está agora Brumadinho, mas a gente viu o Bolsonaro em ação, né? A gente se orgulhou muito dos ministros que ele elegeu, né, cara, para ajudá-lo, né? O Sérgio Moro, né? Aliás, no vídeo que eu fiz ontem, eu não deixei bem específico, né, cara? Que o Bolsonaro disse que ia colocar o Bolsonaro, o Moro, o Sérgio Moro do STF, e parece que agora ele quer colocar outra pessoa, né? E eu sou da opinião que o lugar do Sérgio Moro não é ser vice-presidente ou ser presidente do Brasil, né? Ele abriu mão de 22 anos de magistratura. Eu tenho a opinião que o lugar do Sérgio Moro é estar no STF, na cadeira do Dias Toffoli, né? Porque eu quero ver todos aqueles malditos do STF afastados, julgados, e presos e condenados, né? E aí sim, cara, infelizmente a Lava Toga
não aconteceu, não é, cara, né? Por causa lá das confusões do Flávio Bolsofilho, todo mundo sabe como eu me decepcionei em ter votado no Flávio Bolsofilho, né? Aliás, eu fiz vídeos no início do ano defendendo o cara. Também a família Bolsonaro foi atacada pela mídia a todo momento. Atacaram o Eduardo, atacaram o Flávio, atacaram o Bolsonaro, atacaram a Michelle. Só não atacaram a Laurinha Bolsonina, né? Talvez porque não tiveram acesso no boletim dela, porque com certeza ia chamar ela, inventar qualquer coisa acerca da menina, né, cara? Então assim, eu fiz vídeos no início do ano defendendo o Flávio Bolsofilho e, sinceramente, eu fico muito chateado com o que aconteceu depois, né? Aí você vem me dizendo, mas Rômulo, para dizer que o cara é corrupto, ele tem que ser julgado. Aí sim, depois pode falar que era culpado, não. E aí que está a questão, né? Para decidir se o Flávio Bolsonaro é culpado ou não, ele tem que ser investigado. E assim, nós estamos vendo que isso não está acontecendo. Não adianta nada você querer que o filho do Lula seja investigado, né? E que o filho do presidente não. Aliás, se realmente o filho do presidente ele não tem nada a temer, então que ele se permita ser investigado, para se ser investigado possa comprovar se ele é culpado ou inocente, porque se for inocente ele pode esfregar na cara de seus acusadores, e se for culpado, que a justiça seja feita. Então, assim, cara, voltando aqui o que eu tento me lembrar aqui, cara, a gente lembrou também aquelas questões da fogueira da Amazônia, o mundo todo. Ai que o Bolsonaro tá atacando. Até parece que o Bolsonaro tava com um lança-chama tacando fogo na Amazônia, né, cara? Que negócio lá da Greta Thunberg, né, cara? Vocês roubaram os meus sonhos! Ah, tadinha, vou comprar um sonhinho de padaria pra menina que tá chorando pelos seus sonhos roubados, não é, cara? E a gente viu que era mais uma estratégia da mídia, mais uma estratégia da mídia esquerdista, jornalista, não é, cara? Por quê? Porque não tendo nada para falar contra o governo, pelas decisões certas do governo, principalmente na área econômica, né? O que eles decidiram? Decidiram falar que o Bolsonaro tá atacando fogo da Amazônia, não é, cara? E assim, eu lembro até que eu fiz um react do Nando Moura, porque eu gostei daquele clipe que ele fez da Amazônia, quem salva? Foi um dos meus vídeos mais vistos, cara, né? E eu gosto de rock, cara, eu sou maneiro. Então, a gente também, eu tô procurando lembrar aqui, cara, de todas as vezes que a mídia, falando na mídia, né, tentou de alguma forma para falar, que o governo é opressor, que isso e aquilo, né, a Globo Lixo tentando jogar no Bolsonaro a culpa pela morte da Marielle Franco, né, cara, na qual a única coisa que fez da vida para poder ser notada foi morrer, não é, cara? Fora isso, ela não fez nada de útil na vida, né, cara? Não tenho isso como um ataque à pessoa dela, mas eu tô falando uma coisa que é fato. Você nem sabia que era Marielle Franco antes dela morrer, e a Globo tentou jogar isso das costas do presidente, cara. E o que acabou indo contra eles, né, cara? Porque, sinceramente, a Globo saiu mais perdendo que tudo, e a Globo o ano todo perdeu audiência, perdeu verba, perdeu dinheiro, perdeu artistas, tudo. Eu me pergunto se eles vão durar até 2022 do passo que eles estão dando, né? E outra decepção foi o Witzel, né? Outro cara na qual muitos votaram nele por causa da questão de segurança, né? Do sniper que tem que acertar na cabecinha do bandido, e o cara, o baita de um traíra, armando para cima do Bolsonaro para as eleições de 2022. Eu me decepcionei demais, tanto com o Flávio Bolsonaro quanto com o Witzel, né, cara? Aliás, teve um monte de político que esse ano nos decepcionaram. Teve o Alexandre Fruta, teve a Jorge Helmans, né, cara? E assim, é meio triste, cara. É meio triste ver como teve pessoas que só chegaram onde estou porque pegou carona da onda Bolsonaro, né? E depois ficaram igual o Dorian falando, não, a gente não tem nada a ver com esse governo que tá aí. Engraçado, não era ele que estava usando uma camisa Bolsodória da época das eleições governamentais de São Paulo? Então, meu caro, né? Aliás, eu falei no ministro Sérgio Moro, cara, né? Pena que o pacote anticrime não foi aprovado como ele queria, né, cara? E aliás, para quem fica aí criticando, para quem fala
o Moura, porque o Nando Moura falou do juiz de garantias, vamos lembrar que o próprio Sérgio Moro também criticou a decisão do presidente acerca do juiz de garantias, não é, cara? E eu não vejo ninguém atacar o Moro, falar que ele é traidor por causa disso, né, cara? Você vê que eu tô sempre falando de uma coisa boa e uma crítica minha, né? Pra deixar claro, né, cara, que eu não sou contra o governo. Eu apenas quero entender algumas coisas que aconteceram, né? O Paulo Guedes, né? Graças a Deus a reforma da Previdência foi aprovada. Não vai dar aquele 1 bilhão e 300 milhões em 10 anos, mas tendo 700 bilhões a gente já tá no lucro, né? Tivemos o Abraham Weintraub, na qual eu vou morrer velho, mas eu não vou saber falar o sobrenome do ministro da Educação. Abraham Weintraub, nunca vou saber falar o nome dele, né, cara, direito. Que também se saiu um excelente ministro da Educação, cara, né? Cara, eu fiquei só vendo ele, eu lembrei agora ele no Morning Show, cara, né, cara, falando que o Lula tá preso, ele tá enjaulado. Ah, saudade do Caio Coppola, velho. Então, mas eu falo uma coisa pra você, cara. O governo foi bom ao longo desses anos, desses meses, né, cara? Então, independente do que a gente pensa e fala, foi um ano proveitoso 2019, com seus altos, com seus baixos, né? Então, a gente espera que 2020 seja melhor, né? Esperamos que 2020 o Bolsonaro venha a tomar muitas decisões certas. Ele teve as decisões certas ao longo desse ano, né? Principalmente a área econômica, né? Mas essa área moral, política e jurídica nós temos que revisar muito, cara, né? O próprio príncipe Dom Felipe de Orleans, né, Bragança, né, o nosso príncipe que hoje é deputado federal de São Paulo, ele falou, ele mesmo tem a opinião que o governo deveria ter começado a agir na área moral, na área jurídica, política e não na área econômica, né? Opinião do príncipe, né? E eu até concordo com ele, porque não adianta nada enriquecer o país e os políticos ficarem blindados para depois assaltá-los, né, cara? Então, mas terminando esse vídeo aqui, para não ficar muito longo, porque já se passaram 16 minutos, cara, tudo que a gente espera é que 2020 venha a ser melhor do que 2019. 2019 foi um ano bom para o Brasil, ao meu ver, né? Foi um ano da qual a gente espera muito que em 2000... Foi um ano que, assim, vai deixar saudades, digamos assim. A gente se divertiu muito com os tropeços do PT, da esquerda. Pena que o Lula tá solto, né, cara? Pena que o Lula tá solto. Então, mas comente aqui o que você achou do 2019. Você acha que foi um ano bom? Você acha que o 2020 vai ser melhor? Qual é a sua avaliação acerca do nosso presidente Bolsonaro? Bem, tá aqui minhas humildes opiniões. Comente aqui. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando nesse dia de hoje. Até. Tchau e feliz ano novo. Fui! Ai, meu pai.